Bom, agora eu vou falar sobre o autor, que é o Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepétela. E ele nasceu dia 29 de outubro de 1941 na Angola. E com isso ele começou seus estudos lá mesmo, porém passou por outras duas cidades, como Lubongo e Lisboa, que foi em Lisboa que ele atingiu o curso superior, onde realmente se aprofundou nos estudos. Lá em Lisboa ele se integrou na Casa dos Estudantes e com isso ele ingressou-se na política e na literatura. Em 1960 ele começou um curso de engenharia, porém após um tempo ele desistiu e foi para a literatura e após um ano ele foi para a política, que lá ele executou diversos cargos como ministro da Educação, entre outros, e a partir disso ele ingressou-se numa política chamada Movimento Popular para a Libertação da Angola. E Angola, como era a cidade em que nasceu, no continente em que nasceu, aí sim ele começou a ter mais bases para o conteúdo que iria escrever nos próximos livros, como por exemplo Mayombe. E boa parte das suas obras foram escritas somente após o exílio dele, como por exemplo Mayombe. E Mayombe foi um livro, uma obra que fez ele ganhar dois prêmios. O primeiro era o Prêmio Camões e o outro é o Prêmio Nacional de Literatura da Angola. E ele continua vivo até hoje e mora em Lisboa, que foi o país onde ele avançou seu conhecimento, onde ele fez o seu ensino superior. Bom, eu vou dar uma resumida na história, dividindo por capítulos. No primeiro capítulo, que recebe o nome de A Missão, os guerrilheiros vão até uma madeireira portuguesa, que era um lugar onde eles extraíam a madeira, com o objetivo de quebrar o maquinário e conscientizar os trabalhadores. A operação foi um sucesso, pois eles conseguiram conscientizar os trabalhadores, eles mostraram para os trabalhadores que o que os portugueses estavam fazendo, que era explorar a mão de obra deles, mas um desses trabalhadores teve seu dinheiro roubado, o que gerou uma certa polêmica na colônia, pois todo mundo começou a duvidar assim, desse movimento. Sabendo disso, o comandante Sem Medo organizou um ataque aos portugueses e conseguiram descobrir também quem roubou o dinheiro daquele trabalhador, que era o guerrilheiro que foi chamado de Ingratidão. Após isso, esse guerrilheiro Ingratidão foi preso. No segundo capítulo, que recebe o nome de A Base, conta a história que existia uma base na floresta de Mayombe e também que existia a central administrativa na cidade de Dolize. E essa central que fornecia suprimentos para os guerreiros na base. Chegam 8 novos guerrilheiros na base e eles vão tendo uma aula com o professor, que tem o nome de teoria, onde ele conscientiza esses guerrilheiros sobre a importância da causa, sobre o que está acontecendo ali no momento. Mas no meio do capítulo passa a ter fome, porque acaba a comida na base, na floresta. E o comissário precisa ir à cidade, para a central, solicitar os suprimentos. E ele aproveita também para se encontrar com sua noiva, a Ondina. No terceiro capítulo, que recebe o nome de Ondina, o dirigente André demorou de enviar os suprimentos para os guerrilheiros, o que aumentou a tensão na base, pois eles estavam com fome e não sabiam quando tudo aquilo iria acabar. E esse é um capítulo onde as relações entre os guerrilheiros foram muito bem detalhadas e até problemas amorosos foram discutidos entre eles. Por outro lado, a relação entre o comissário e sua noiva, Ondina, não estava indo bem. E, para piorar, ela é pega traindo ele com o dirigente André. E ela decide deixar a cidade. Então o comissário vai ver ela por uma última vez. E eles se sentem atraídos como nunca antes. Mas mesmo assim ela decide não continuar com o relacionamento. Por conta da traição, o André foi levado a julgamento em outra tribo. E ele foi preso. O comandante Sem Medo foi designado para assumir o seu cargo. Nesse capítulo também, o guerrilheiro
apelidado de Ingratidão, aquele que roubou aquele dinheiro, fugiu da base. E além disso, os portugueses instalaram uma base próxima à base de Mayombe, a base dos guerrilheiros em Mayombe. O quarto capítulo, que recebe o nome de Assurucucu, o comandante sem medo está na central e ele começa a se relacionar com Dina, eles começam a conversar e se aproximar. Quando o guerrilheiro Veuê aparece na central e dá a notícia de que a base está sendo atacada pelos portugueses. E nesse capítulo começa a fazer o planejamento de como eles iriam contra-atacar, como eles iriam recuperar a base no Mayombe. Mas toda essa história era um engano. O que realmente aconteceu foi que o professor, Teoria, estava tomando banho no rio e ele viu uma cobra. Ele pegou a arma e começou a atirar na cobra. O Veuê, que estava lá próximo, ouviu os barulhos dos tiros e achou que a base estava sendo atacada e correu para a central para dar o aviso. No quinto capítulo, que recebe o nome de A Moreira, ocorre a descrição detalhada de como foi o ataque à base portuguesa, que começou a ser planejada no capítulo anterior. O personagem Mundo Novo foi enviado para a central em Dorize, e o comandante voltou para a base. Mas quem foi o responsável pelo ataque aos portugueses foi o comissário, pois o comandante achou que ele já estava pronto e ele conseguiria guiar o ataque. Então eles chegam o mais próximo possível da base portuguesa e decidem dormir para poderem atacar pela manhã e pegarem os portugueses prevenidos. Com o ataque eles conseguiram avançar bastante parte do território, mas alguns guerrilheiros foram feridos e ocorreu duas mortes. O comandante sem medo morreu, protegendo o comissário, e o guerrilheiro Lutamos morreu também. Antes de morrer, o comandante reflete sobre a Amoreira, dizendo que ambos, a Amoreira e as pessoas, têm um único tronco. Isso é uma reflexão sobre a unidade das pessoas, até mesmo a unidade do próprio movimento. Então o comissário reflete sobre isso e percebe que ele é de uma tribo diferente do comandante e do guerrilheiro Lutamos. E ambos deram a vida para salvá-lo. Então, aí já ocorreu uma vitória, pois ocorreu a superação das diferenças étnicas. Os personagens principais da obra Mayombe são: temos o Teoria, que ele é filho de um português com uma africana. Ele fala que seu sangue carrega a maldição dos colonizadores e que através da educação tudo pode ser conquistado. Temos o Sem Medo, que é o comandante. Ele é o protagonista principal da obra, ele tem 35 anos, ele é o mais doutrinado e politizado do grupo. Ele saiu da sua faculdade de economia para poder lutar essa guerra e ele vê que a revolução ela é um percurso para o fim, não dependendo do meio a ser utilizado. A gente tem o comissário João, que ele tem uma figura de pai e filho com o comandante e que ele passa por uma dolorosa metamorfose, que é quando o comandante morre em seus braços. Ele vê aquela cena e ele vê que para ele o comandante era o Ogum, que é o Prometeu africano. A gente tem a Ondina. A Ondina é a mulher do comissário e professora. Ela tipo, não se satisfaz sexualmente com o comissário, então ela vai em busca de outros relacionamentos com o André e com o comandante. E ela é a única personagem feminina na obra e ela transforma o meio e as pessoas com quem ela convive. A gente tem o André, que as pessoas duvidam da sua integridade moral e duvidam se ele é capaz de fazer o seu trabalho, que é ser um líder, por causa dos erros que ele fez. E ele foi pego com a Ondina e foi dispensado de seu trabalho e mudado de lugar. Ele acha que tudo isso foi um golpe contra ele. A gente tem o Novo Mundo. O Novo Mundo ele não acredita muito nos pensamentos, nem no modo de agir do comandante. E ele não se diz egoísta e acredita que as massas formam a história, constroem a história, não dependendo da cor nem da origem.
eu vou falar um pouco sobre a estrutura da obra literária Mayombe, que foi escrita pelo Pepetela. E, para começar, ela é uma narrativa que ocorre em tempo cronológico e que foi dividida em 6 capítulos. Cada capítulo é extremamente descritivo e, a princípio, conta com um narrador em terceira pessoa e onisciente, ou seja, é um narrador que sabe muito da história e que vai descrevê-la com bastante detalhes. Mas, ao longo da trama, ocorrem intervenções narrativas por parte dos personagens que expõem seus pontos de vista sobre o ocorrido na história. Isso é caracterizado como polifania, que é a presença de múltiplos locutores. Esse recurso é bastante utilizado pelo Pepetela para ele conseguir demonstrar como existia a divergência de opiniões entre os guerrilheiros na obra. Agora eu vou falar sobre a floresta de Mayombe. Essa floresta tem um papel tão importante no livro Mayombe, que é o próprio nome do livro. Essa floresta ela se localiza nos territórios da República Democrática do Congo, República do Congo, do Gabão e de Angola também. E é em Angola que ocorrem os conflitos para a libertação da colonização. E o autor ele retrata a floresta também como a saída da zona de conforto por parte de todos os combatentes, que muitos estão acostumados com a vida urbana e quando vão para a floresta encontram muitas adversidades que eles têm que lidar. E isso, de acordo com o autor também, isso faz uma transformação no homem, que agora estará mais preparado para vivências no dia a dia. E também foi tão importante o papel da floresta que deixaram de lado até as culturas tribalistas que ocorriam na Angola. Todos se juntaram para essa independência e deixaram de lado esses conflitos tribalistas. E esse é o papel mais importante da floresta e que fez com que o autor pudesse dar o nome do livro com o próprio nome da floresta, Mayombe. Podemos concluir então que a obra Mayombe, assim como também o Cortiço, que foi visto no ano passado, tem como protagonista o próprio local, ou seja, a floresta que é o protagonista da obra, a floresta que faz os personagens, é o principal personagem da obra. E tanto que os personagens da obra, eles não têm nome, ou seja, só apelidos. Por exemplo, o comandante Sem Medo e o guerrilheiro Lutanos. Esses são os exemplos para mostrar que o personagem principal mesmo da obra é a floresta.